Bom, acho que uma das grandes marcas que o ano de 2023 vai deixar, e eu espero que todas essas marcas sejam boas para nossa cidade, positivas, né? Mas uma das mais bacanas, eu acho que é esse aparecimento e a popularização dos programas de entrevistas, aos quais convencionou se chamar de podcast. Né? A gente tem essa mania de ficar dando programa de entrevista. Antigamente a gente chamava de programa de entrevista, agora chama podcast. Virou uma mania no mundo todo e aqui não poderia ser diferente. E eu me lembro quando eu vejo esse programa, esse monte de podcasts que tem aparecido, de um projeto que foi iniciado em 1992 do governo do então prefeito Fauzi Paulo, cuja secretária de Cultura era a saudosa Cecília Murayama, Cecília Almeida Leite Murayama, que tinha uma coluna social nos jornais aqui de Campos, uma mulher escritora muito valorosa, premiada, esposa do Shizuto Murayama. Mas a então secretária Cecília Murayama tinha uma colaboradora de nome Malu Alencar e elas começaram a desenvolver um projeto de entrevistas de pessoas. Né? Então esse projeto foi muito legal, entrevistou Aracaki Mazakazu, a família Abrantes, entrevistou quem mais? Rogério Godoy, João Aguiar, João Pedro Além, grandes nomes foram entrevistados nesse projeto. Esse projeto ficou 25 anos parado e em 2017 a gente lá na Secretaria de Cultura voltou com ele, sabe? A gente deu a ele o nome de Culturalmente Jordanense, que é um projeto simples de entrevistar as pessoas que têm o que dizer sobre a nossa cidade, né? Sobre Campos do Jordão, e resgatar a nossa memória oral, porque é por meio da memória e do depoimento oral, de contar histórias, né? É por meio desse registro, dessa oralidade, que se baseia a nossa cultura, nossa identidade cultural, né? Ou seja, o que é cultura se não o conjunto de hábitos, né? Tradições, saberes e fazeres transmitido de geração para geração de forma oral. Então isso é cultura, né? O que nos caracteriza especificamente como um povo é essa cultura, essa identidade cultural. E essa identidade cultural jordanense qual é? Ela é baseada na nossa região, né? Onde é que nós estamos geograficamente instalados, né? Os rincões do estado de São Paulo, quase Minas, mais mineiro que paulista em algumas vezes. Isso se reflete na gastronomia, se reflete nos hábitos diários, na música, né? Campos é uma cidade de viola. Quando você chega no Jaguaribe, você vai ter sempre um violeiro, vai ter sempre uma dupla cantando em algum bar, em alguma praça. Isso sim é a nossa cultura musical. Todas as outras vieram para complementar. Hoje a gente vê, por exemplo, a rapaziada do hip hop, né, da cultura de rua, vem complementar, vem participar desse mosaico que é a identidade cultural jordanense, do pinhão, da quirera, né, da sapecada de pinhão que o Alexandre e a Ana Paula fazem tão bem lá no Jaguaribe, aquela coisa maravilhosa. Enfim, essa é a nossa cultura. E a tradição oral é um dos principais sustentáculos, né, uma das principais colunas que sustentam essa cultura. Né, é ouvir história, contar histórias. E o podcast veio para ajudar, então, quer dizer, não depender de prefeitura para isso. Então a prefeitura começou lá em 92 com a Malu Alencar e a Cecília Murayama, depois em 2017 a gente deu sequência a isso, 25 anos depois, quer dizer, absurdo, né? E hoje, quando a gente vê o pessoal fazendo os podcasts, fazendo os programas de entrevistas, a gente fica muito contente porque esse material vai para a internet, o resultado dessas entrevistas, esses conteúdos todos vão ser armazenados na internet e ficam para a posteridade. Não tem mais o CD, o DVD, aquela fita. Não, hoje está lá na internet, tem um link, é só você entrar lá no YouTube, procurar e você acha a entrevista que você quiser sobre o assunto que você quiser. Isso é maravilhoso, isso garante a manutenção dessa trajetória oral, desses depoimentos. Isso é muito importante. Aqui em Campos, neste ano, começou com o pessoal do TribunaCast,
dos meus amigos lá, do Sérgio Cardoso, do Thiago, não é? E eu até fiz e faço algumas entrevistas lá, fiz com a Marta Esteves, com a Miriam Conde, com a Monja, a entrevista da Marta foi um fenômeno, né, de audiência. A Marta Esteves hoje é um nome nacional nessa bandeira que ela levantou sobre a questão da diminuição das horas das crianças à frente de telas de computadores e celulares, como esta tela para onde eu me dirijo neste momento. Bom, tem o trabalho do Campus Cast do meu amigo Lucas Vitoriano lá, que também é muito legal, também já tive a oportunidade de participar como entrevistado. O Lucas tem uma contribuição enorme para esse movimento. E por fim, mas não menos importante, a NET Campus do Alain Germano, que de tanto podcast acabou criando uma marca de TV, que é a NET Campus TV. Então assim, convidou algumas pessoas, convidou a mim inclusive, para fazer algumas entrevistas lá. E tenho participado às quintas-feiras. Já tive a oportunidade de entrevistar o Ivan Artesão, o professor Renato Torres, numa conversa. Essa para mim foi a melhor conversa que eu já tive assim, dessas entrevistas. Né? Eu entrevistei o Ivan Lins, hein? Entre outros. E fiz com o Renato Torres sobre os 2 livros dele, né? Sobre o Dom Helder Câmara e sobre Joseph Louis Libre, dominicano francês, de importante passagem aqui pelo Brasil, pela USP, enfim. E na semana passada a Carmen Alvim falando do Campus do Jordão Design Festival. Então, existe E esse movimento todo, e não sou só eu, quer dizer, se você pegar lá no TribunaCast, você vai encontrar entrevistas maravilhosas com o Turíbio, por exemplo, eles fizeram com o Walter Vasconcelos, com o Sidney Isidro, presidente do Contur, que deu uma aula sobre gestão e sobre turismo de Campos do Jordão. Outra coisa importante que caracteriza esses programas é que eles não entrevistam só os figurões, não são sempre só os mesmos, né? Eles entrevistam pessoas de vários segmentos da sociedade, arquitetos, engenheiros, professores, atletas, escriturários, advogados, médicos. Isso é maravilhoso. É gente contando a própria história. E no final, esse coletivo, né, de histórias individuais é que vai fazer a grande história coletiva da nossa cidade. Esses podcasts estão gerando um conteúdo que vão virar um depoimento histórico sobre o atual momento de Campos do Jordão, à véspera da cidade completar 150 anos. Então é um grande momento que outros podcasts surjam, que não seja apenas um fogo-fato, né, como diz o poeta, mas que isso seja permanente e cada vez mais aprimorado. Porque para você fazer um estúdio de podcast, você tem que ter uma estrutura de câmera, de microfone, de transmissão, de gravação, de uma ilha de edição. Não é tão simples assim, não é? Quem grava vídeo, como é o meu caso, sabe da dificuldade que a gente tem de fazer com que esses... Então, que isso continue acontecendo outras vezes e a gente possa continuar tendo cada vez um número maior de conteúdos. Prestigiem os podcasts, acompanhem os podcasts, participem sempre que convidados, questionem, mandem perguntas. Isso é muito importante para a gente continuar criando todo esse conteúdo que é tão importante para continuar contando a história da nossa cidade. Viva os podcasts de Campos do Jordão. Citei apenas 3, mas tem outros aí que a gente sabe. Tem do Everardo, tem do Beto Alexandre, tem do Robson. Então que a gente continue contando essa história por muito tempo. História não só das pessoas que ocupam cargos públicos, mas daqueles que efetivamente fazem o dia a dia da nossa cidade.